Boa noite, povo. Quem estiver vendo aí, vamos dar um joinha. Vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Faz algum tempo que eu não coloco vídeo aí, porque tá bem corrido dia a dia. Mas algumas pessoas perguntaram ontem e durante a semana, não vai ter vídeo e tal. E consegui esse tempinho agora aí, depois das 8 horas. Aí já são acho que quase 8h30, quase 9 horas. Prometo ser breve, mas acho que é um tema bacana. Acho que quando eu comecei a falar os vídeos, eu falei um pouquinho sobre esses aspectos, tá? Então vamos lá, Fernanda Lima, a benção, Oxalá te abençoe, Oxum te proteja, Fernanda, melhoras pra você. Yara, olá Yara, boa noite, Oxalá abençoe, Oxum te proteja. Tava sentindo a falta das lives, né? Ontem a gente comentou isso lá no nosso terreiro, né? Então eu vou dando prosseguimento aí para não ficar muito tarde. Oi, Leonor, boa noite. Boa noite, Zambi abençoe. E aí vou começar falando, vocês vão comentando aí qualquer coisa embaixo, tá bom? E vamos colocar porque, enfim, tá tarde e não quero me estender muito, tá bom? A Umbanda, ela tem um caráter, eu gosto de falar isso, já falei algumas vezes, ela tem um caráter não só religioso e místico, espiritual, ela tem um caráter também social e um caráter de saúde, né, que traz saúde para as pessoas. E aí eu falo de saúde em vários aspectos e eixos da nossa vida, seja em saúde profissional, emocional, sentimental, física, espiritual, né? Inclusive, podemos dizer uma saúde humana, né? Trazer um pouco mais de humanidade com, com a experiência que temos dentro do terreiro de Umbanda, na prática lá do dia a dia, dos trabalhos e das orientações, dos ensinamentos, das vibrações que os orixás vibram em nossas casas e os nossos guias e protetores espirituais. Zambi te abençoe, Luciana, axé pra você. Vamos lá. E aí, dentro desses vários eixos, gosto muito de falar da questão da Umbanda como uma resistência social, e eu já falei isso em outras lives que vocês podem é, rever, né, lá na página que está linkada aí no meu Facebook, a página Aruandeiro dos Orixás. Então, nesta página eu coloco todas essas minhas lives, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhada lá, ver o que eu já falei, vocês vão ver que eu já comentei um pouco sobre isso da Umbanda num aspecto social e de resistência, porque nós temos aí os espíritos, né, os guias espirituais que trabalham em falanges, em arquétipos, como baiano, preto velho, crianças, Exu Pombagira, né, marinheiros, boiadeiros, enfim, temos uma leva aí de arquétipos dentro da Umbanda que são muito importantes, assim como as vibrações que os orixás trazem para esses guias espirituais que desenvolvem seus trabalhos aí na Umbanda, né? Boa noite, Natasha. Boa noite, comadre. Cadê nosso blindão aí? Já tá dormindo? Zambi o abençoe. Então, dentro desse, pensando nesse aspecto que eu sempre gosto de falar da Umbanda como uma resistência e um ensinamento social, hoje eu quero falar um pouco sobre a Umbanda num processo de cura do ser humano. E especificamente sobre a cura na questão da psique, né? Aí a psique a gente
pode pensar em vários modelos, né? A situação psiquiátrica, psicológica, emocional, afetiva, tudo que envolve aí o termo da psique, ou o que a gente tem de entendimento sobre a psique humana. A psique humana ela é uma forma de manifestação que ainda hoje ela tem vários estudos em cima, não é fechado uma razão sobre a psique humana, né? Não há. É bem amplo, são vários estudos, várias correntes filosóficas e médicas e psiquiátricas que tentam delimitar vários pontos aí para ajuda na psique humana. E a religião em si, aí não só a Umbanda, como todas as religiões, tem uma influência muito grande nas questões da psique humana, favorece dispositivos aí para termos uma melhor psique humana dentro de uma religião que olha por um aspecto humanista, né, o humano. Gabrielzinho entrou, lindo, lindo é você, meu filhote do coração. Também te amo de montão, que Zambi, minha mamãe Oxum te abençoe. Sentindo falta, viu? Vou pegar no seu pé já já, tá? Um beijo no seu coração. E parabéns aí. Você sabe por que o parabéns, tá? Pelas decisões aí na sua vida. Bom, e aí a gente tem a questão da psique. Hoje no terreiro de Umbanda, devido às relações humanas como estão, devido ao mundo tecnológico como está, devido a essa exigência do consumismo e devido principalmente hoje às questões da crise que estão envolvendo o Brasil, né, que afeta diretamente seus cidadãos e principalmente a população mais pobre, mais sofrida, muito mais vulnerável, né? E aí acaba tendo, de certa forma, os terreiros de Umbanda para servir de consolo psicológico, né, para dar conforto, ajudar a refletir sobre as neuras, as neuroses aí que a nossa população está desenvolvendo em torno dessas doenças sociais, né, sociais e políticas, né, e de relacionamentos humanos. Então os guias eles constantemente nos dão um puxão de orelha, ao mesmo tempo tem uma paciência muito grande para nos ajudar a pensar sobre os aspectos que envolvem a nossa psique enquanto seres humanos, enquanto filhos de Umbanda que estamos procurando o terreiro para nos ajudar a resolver os nossos conflitos, tanto internos, né, como externos, né, com as relações aí com as pessoas, né? Júlia, o padrinho também te ama, um beijo no seu coração, Zambi te abençoe, minha comadre Lenita também, Zambi maior te abençoe. São bastante afilhados, Biel, graças a Deus, adoro ter afilhado. Entrou mais uma, Kainara, boa noite, padrinho lindo, boa noite, minha gata, Zambi maior te abençoe. Então, a gente percebe que as pessoas constantemente estão indo buscar, através dos nossos guias espirituais, um pouco desse conselho, um pouco de esperança aí para a psique humana. Tá. Então, que aspectos a gente tem dentro da consciência humana, do que envolve essa psique, esse raciocínio do ser humano em pensar sobre si, sobre a vida e sobre as relações que tem nessa vida, né? Como eu falei, tem os conflitos aí sociais, as mídias sociais, temos aí as questões do relacionamento, a questão de política, de desemprego, ou seja, de relação de mãe com filho, filho com mãe, mulher com seu marido e assim por diante, o marido com seu marido, a esposa com a sua esposa. Enfim, são diversos conflitos que aparecem aí dentro dos nossos terreiros de Umbanda que vem para os nossos guias espirituais, vem, vem essa demanda para os nossos guias espirituais ajudarem, né? E a orientar da melhor forma possível essas pessoas. Júlia, minha irmã, salve suas forças. Braz, boa noite também. Zambi Maior abençoe. E aí, nós temos as nossas dificuldades. Então, vou falar de um aspecto. Estou conversando com uma moça. Ela é do Nordeste, né? Ela é um amigo meu que inclusive é evangélico,
passou meu telefone para ela, para trocar um WhatsApp, para conversar com ela, né? Na verdade, eles vêm às vezes assim, sabendo do nosso trabalho dentro da Umbanda, já vem pensando que vai falar alguma coisa, a gente vai dar uma receita ali de inúmeras trabalhos a serem feitos para resolver o problema. E a gente sabe que hoje em dia não é dessa forma que a gente trabalha, né? Boa noite, Grace. Zambi te abençoe. E aí eu tava conversando com ela por indicação aí desse amigo, né? E você vê assim, a questão que ela trazia é a questão assim do sofrimento que ela não consegue lidar com as questões da ansiedade. Ela tem uma cobrança muito grande com ela e ao mesmo tempo uma cobrança do que os outros pudessem retribuir para ela a forma como ela gostaria que as coisas fossem retribuídas, né? E isso causa nela assim um pique de ansiedade tão grande que às vezes ela acaba perdendo este controle e entra num aspecto depressivo, né? É, e é muito difícil, é muito difícil. Uma vez eu estava conversando com uma neurologista aqui de São Caetano, e eu perguntei para ela, né, como que a gente faz para sarar da depressão, né? Aí ela me disse umas coisas pontuais e que hoje eu vejo que é a mesma forma com que os guias de Umbanda falam para nós. Ela disse assim, vou tentar resumir nessas palavras, né? Ela disse que a gente consegue encarar e resolver e sarando da depressão quando a gente tem a depressão e luta contra ela. Então, assim, todos os mecanismos que você busca, que você tenta fazer, resolver para sair do aspecto do sintoma depressivo, é o antídoto para a depressão. Então, basicamente, ela quis me dizer em uma palavra mais educada, mas basicamente traduzindo o que essa neurologista me disse, foi assim: você combate a depressão resolvendo seus problemas, né? E isso joga para o ser humano a responsabilidade sobre a sua psique, né? Sobre o seu psicológico, sobre o seu caráter, sobre suas relações emocionais para com ele mesmo e para com o mundo. E quando a gente vê os guias trabalhando no terreiro de Umbanda, aconselhando as pessoas que estão aí por uma crise de ansiedade, um sintoma de depressão, de um estado deprimido, um estado de ansiedade, a gente ouve exatamente isso dos guias, né? Que começa a resolver devagar alguns pontos, porque é só assim que vai resolver. Porque se você ficar preso no caráter, eu estou deprimido, e aí eu não dou um passo para frente nem para trás, eu vou continuar com aquele aspecto. Então, conforme eu vou buscando mecanismos para que eu saia daquele estado de depressão, né? Então isso é muito, 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 muito importante. Keila, Oxum te abençoe, Zambi Maior te abençoe. Boa noite, Emerson. Um beijo no coração de vocês. Muito feliz por vocês estarem aqui. Muito feliz mesmo. Outra coisa, né? Voltando a essa ideia. Então você percebe que os guias, eles sentam ali, as pessoas, o consulente senta de frente para ele, despeja toda aquela angústia, muitas vezes vindo com uma dor muito grande de se sentir perdido e ao mesmo tempo vindo com uma cobrança muito grande sobre a outra pessoa, às vezes até num aspecto de que, olha, estou aqui para você punir quem me fez mal, né? Quem me deixou doente, aquele meu ex-esposo que fez isso. Eu quero aqui que você resolva esse meu problema, que eu melhore e que ele pague pelo que ele fez comigo, né? A gente ouve isso muito, muito no terreiro de Umbanda. E quando você tem uma Umbanda sadia, quando você tem uma Umbanda equilibrada, quando você tem um terreiro que pensa num aspecto equilibrado das suas relações para com o consulente e a sua responsabilidade com os guias, você vai ter dentro desse terreiro um amparo espiritual dos cambones, dos médios e dos guias para dizer para essa pessoa que é um dia de cada vez, que é igual a um processo de sair das drogas, né? É um dia de cada vez. O princípio do AANA, eles falam, né? Só por hoje eu não quero mais. Ou seja, hoje eu estou evitando determinadas coisas e aí eu vou acabando obtendo aí alguns benefícios, né? Tina, boa noite. Zambi, abençoe. Salete, filhota,
Zambi te abençoe também. Muito feliz de vocês estarem aqui. E aí você acaba ouvindo aquilo do guia, né? Ou o consulente ouvindo aquilo do guia e fala, mas eu pensei, né? Que você ia fazer isso, que você ia fazer aquilo, que você ia fazer aquilo outro, né? E o guia fala, eu não estou aqui para resolver o seu problema. Como vocês dizem, eu sou um guia, ou seja, eu estou lhe dando uma orientação, né? É, olha, chegou uma pessoa legal aí na nossa live que pode contribuir. Leila, querida, muita saudade de você. Fizemos faculdade junto em 2000, no curso de psicologia. A Leila é uma psicóloga, pode ajudar aí na live. Me ajuda aí, viu, Leila, no que você puder contribuir aí falando dos aspectos da psique e a Umbanda. Bom, voltando. Ah, e outra coisa, muito feliz de você estar aqui, Leila. Feliz mesmo. E aí, voltando, né? O guia, ele aponta. Então, a pessoa, às vezes, acaba saindo de lá não tão feliz, porque ela esperava que o guia fosse dizer, ó, a sua vida, a partir daqui 3 dias, você vai tomar um banho de erva cidreira, vai ficar calma, a sua vida vai melhorar, né? E quem te fez mal não vai mais fazer mal, você vai sair feliz da vida por a porta desse terreiro cantando let it go, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Nem a ciência diz isso, certo? Muito menos os guias. Porém, eles são incisivos em dizer para nós que somos responsáveis pela nossa psique. Por quê? Porque devemos aprender a, a apurar como nós encaramos as nossas relações com os outros, principalmente como nós mesmos. Então, assim, o fulano, eu estou com um ódio imenso do fulano. Aí você presta bem atenção nessa frase, né? Eu estou com um ódio muito grande do fulano. Aonde está o ódio? Se eu digo eu estou com ódio, aonde está o ódio? Está na pessoa. Então a pessoa ela teve uma ação que despertou em você o ódio, mas o ódio é seu, né? E aí você vai ter que dar conta do seu ódio, da sua frustração, das suas neuroses, né? O outro, ele serve como um espelho para a gente, às vezes, externalizar aquilo que nós temos dentro de nós, né? Ah, então você está querendo dizer que quem tem depressão ou quem passa por uns aspectos de ansiedade ou depressão tem culpa. Eu digo que tem uma parcela de culpa, né? Existe sim uma influência do meio, existe sim essa cobrança, como eu iniciei o vídeo falando sobre isso, mas existe uma parcela de culpa, porque a pessoa ela é a dona de sua razão para algumas decisões. E isso nós aprendemos muito no terreiro de Umbanda, principalmente com a corrente de Exu e Pombogira, né? Que são guias assim muito incisivos e pontuais naquilo que eles querem transmitir. Às vezes no preto velho, o preto velho vai te acalentar mais, vai dar um acolhimento maior para o seu ego, para o seu id, ego e superego, para o seu superego, para o seu ego, mas Exu não, Exu já vai lá e mete o dedo e não tá nem aí, né? Que é muito importante para nós. Então, percebemos através dos ensinamentos dos guias, né, das forças dos guias, das forças da nossa ancestralidade, que nós conseguimos vencer barreiras, inclusive barreiras psíquicas, através da nossa luta constante de apuração dos nossos sentimentos. E apuração e equilíbrio e alinhamento das nossas relações para conosco mesmo e para nossas relações humanas, né? Humanas. Então, isso é de extrema importância. Então, primeira coisa que nós podemos dizer, a psique humana e a Umbanda, o que tem de relação? Que a Umbanda diz que para os aspectos da sua psique é importante, no primeiro momento, você assumir aquilo que você dá conta e daquilo que você não dá conta. E essas duas coisas juntas, você conseguir buscar mecanismo para conseguir entrar num estado
de busca de desenvolvimento, de apuração, de alinhamento, de equilíbrio para conseguir resolver isso. Porque você vai tomar, e eu não sou contra as pessoas que tomam remédio, já precisei, por exemplo, eu mesmo, por uma crise de ansiedade, tomar um medicamento, né? Mas não ficarmos escravos de determinados medicamentos, né? Porque o medicamento ele serve para uma parte, mas existe uma outra parte que é necessário tratarmos. Porque senão a gente não teria o psicólogo, teríamos só o psiquiatra, que daria o remédio, tomamos remédios e ficamos felizes da vida, né? E aí não precisava ter esse profissional da psicologia que vai nos fazer o tratamento através da nossa conversa, através de todo um set psicológico, né? Que vai nos favorecer um conforto para discutirmos as nossas questões emocionais, né? Que é um outro aspecto muito parecido com o terreiro de Umbanda. O terreiro de Umbanda, ele forma um set terapêutico, ele forma um set psicológico, ele forma um set, vamos dizer, quase psicanalítico, né? Por quê? Porque você tem um ritual, você tem toda uma preparação do terreiro para receber as pessoas. E as pessoas, até chegar ao guia, ela passou por algumas etapas ritualísticas dentro do culto da Umbanda, né? Dentro da gira, do girê, dentro da sessão, dentro do toque, seja lá como cada um pensa, cada um chama. Mas é harmonizado todo um espaço para que ocorra depois aquele momento onde o divã se torna um banquinho de madeira que você senta ali para conversar com os guias espirituais, né? Então, temos uma formação de um set terapêutico e psicológico dentro da Umbanda. E aí, voltando à questão da terapia, né? A terapia em si, o que a Umbanda tem a ver com a psique, nós temos também a influência energética, mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho, só para concluir a primeira parte. Essa psique humana, dentro da Umbanda, ela vai ter uma importância de tratamento por causa que a Umbanda oferece essa ferramenta de trazer a pessoa, primeiramente, as suas responsabilidades, né? Fazer a pessoa discutir e entender os seus conflitos na sua relação interpessoal, né? Na sua relação individual, na sua relação com as outras pessoas. Isso são um outro aspecto. E aí, um próximo aspecto seria favorecer um espaço para que as neuroses ou as angústias sejam expostas ali, alguém esteja ouvindo, que são aí os nossos guias espirituais, e a gente recebe uma devolutiva de aconselhamento, que na primeira vez ou na segunda vez, às vezes a orientação não nos serve, porque lá nós queríamos que ele desse tal resposta, e ele diz, eu não vou dar resposta que você necessita dar para você. Eu não vou dar a resposta que você quer dizer para você. Eu vou te dar uma resposta que seja real para lhe ajudar naquilo que você veio buscar minha orientação. Então, a Umbanda favorece todo esse aspecto primordial e muito importante para as pessoas que encontram-se aí nesse estágio aí de depressão. Como eu digo e volto a dizer, não existe um remédio, um chá, um banho que vai resolver a sua depressão, o seu aspecto de depressão. Você vai ter, na verdade, uma orientação de como você pode repensar as suas questões da sua psique, da sua psique individual, da sua psique na relação com as outras pessoas, tá? Maiara Paladino, um beijo no seu coração. Zambi te abençoe, Kiki, muito tempo mesmo, Kiki, que Mamãe Oxum te abençoe também. Então temos essa forma com que os guias trabalham, que é muito parecido então aí com o psicólogo e com o psiquiatra, né? Eles vão dar devolutivas para nós, muitas vezes não do que a gente quer ouvir, mas daquilo que é necessário para que possamos lutar, entender e refletir, e ressignificar coisas em nossa vida que vai nos favorecer a dar um passo maior para frente e aí reduzir as nossas ansiedades, né? E aí obter aí, de certa forma, não vou utilizar a palavra cura, mas como se fosse o tratamento aí para angústia, para depressão, para ansiedade, que é o que envolve hoje muito
os consulentes que vão buscar nosso terreiro de Umbanda, né? O outro aspecto, então, que aí é o aspecto material, como eu disse um pouquinho antes, o set terapêutico que a Umbanda favorece. Então, desde o toque vibracional dos atabaques, desde o toque da quebra do ar, do toque vibracional das sinetas, né, ou a adijá, dependendo do terreiro de Umbanda, né, ou do chocalho, né, do caboclo, desde a fumaça da defumação, o toque da tabaco, as sinetas, a iluminação das velas, o calor das velas, a vestimenta branca ou a vestimenta colorida, dependendo da gira, o cheiro da alfazema, o baforá do charuto, do caboclo, a cachimbada do preto velho, o doce na boca do herê. Tudo isso são instrumentos materiais, são instrumentos que compõem visivelmente, que a gente consegue ter visão e consegue ter sentido, que compõe esse aspecto desse set terapêutico que um terreiro de Umbanda acaba criando para as determinadas consultas, né, vamos dizer assim, o aconselhamento das pessoas que vão procurar o nosso terreiro para evolução tanto espiritual, para uma evolução sim, também um progresso para a vida material, né, financeira, mas também para a busca do desenvolvimento e o progresso espiritual, né? Já que viemos para esse mundo, devemos de uma certa forma buscar cada dia ser melhores, né? Principalmente para construir um futuro melhor para os nossos, porque hoje nós agradecemos os nossos antepassados e as pessoas que virão no futuro um dia também nos agradecerão, porque tornaremos-nos também antepassados, né? Cida, boa noite, que Zambi te abençoe, que Zambi te abençoe, minha filhada. Então, forma todo esse contexto. E aí, o toque do atabaque, o ritmo dos atabaques, né? Para tocar um barravento, um ijexá, um congo, cabula, seja lá o que for, aquelas ondas vibracionais, o som da batida no couro, mexe muito com a pessoa que está lá dentro, tanto com o médico como pro consulente. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no terreiro de Umbanda, os 15 primeiros minutos eu passei mal. Não mal, nossa, passei mal, né? No sentido de mal. Eu passei mal porque aquela energia bateu de frente comigo no momento que também eu tava, não entendia nem o que era aquilo, caí meio que de paraquedas no terreiro de Umbanda. E também tinha acabado de passar por um processo de dificuldades, de conflitos emocionais, né? De traumas emocionais. Aquele som dos atabaques nos 15 primeiros minutos me dava uma sensação assim, meio que de sufoco. Meu, passou 15 minutos, eu estava tão relaxado naquela cadeira, olhando tudo aquilo que estava acontecendo à minha frente, né? Os cabos baixando e dançando, os baianos chegando e caboclo fumando e dando ilá, dando grito e riscando ponto no chão. Fui me deixando envolver e aí acredita que eu fui num estado assim de relaxamento extremamente grande, né? Isso foi a minha experiência. Eu estava conversando com a minha comadre, né? Que é a esposa do meu primo. E ela falou assim, nossa, fiquei sabendo que o fulano se dá uns streamlink lá fora, né? Ah, realmente, ele dá streamlink lá fora, né? O que seria esses streamlink? Não é porque um guia tá te pegando, não. Ai, meu Deus, vou virar, vou incorporar, não é nada disso. É porque vai tirando, né, o terreiro de Umbanda, o toque dos atabaques, o incenso, a defumação, o girar do caboclo, vai tirando algumas coisas de dentro de nós que são importantes para nos deixar apurados, né? Para nos deixar, assim, um pouco mais limpos, um pouco mais calmos, mais preparados para chegarmos na frente de um guia, às vezes muito mais relaxado. Tem pessoas que dizem assim, eu fui com uma lista do que eu tinha que perguntar pro guia. Quem já passou por isso, comenta aí, por favor, nos comentários, né? Tem gente que fala assim, eu vou chegar lá no terreiro hoje, é consulta de baiano. Eu vou perguntar isso pro baiano, vou pensar nisso, porque eu quero uma resposta para aquilo outro, e assim vai, né?
Aí a pessoa entra, começa a agir, acontecer, e vai, atabaque, Yansan vem, dança, Oxum vem, dança, né? Os caboclos, Oxóssi, Ogum, Xangô, vai vindo, vai baixando, os caboclos vai dançando, tal, e chegou lá, a linhagem dos baianos, posicionou os baianos no terreiro, abriu ali a porteira, vamos chamar lá fulano, porque vai passar com o médio tal, ciclano, com fulano de tal, sentar lá para falar com o baiano, tal. Aí a pessoa sentou, aí o baiano pergunta, né, por exemplo, ou o guia, ou outro guia pergunta, fala assim, diga meu filho, diga minha filha, diga meu nego, diga minha nega. A pessoa fala assim, eu não sei mais o que eu vou perguntar, né? Aí a Luciana colocou que já aconteceu com ela. A Natasha colocando eu, na hora eu esqueço. Você senta lá e você fala assim, eu não sei mais o que eu vim falar. Ah, acho que o que eu ia falar não sei, baiano. Fala você, né? É muito engraçado isso, né? Por que que isso acontece? A gente já parou pra pensar sobre isso, né? Eu fico pensando que eu vou fazer isso. Chego lá e eu me travo, eu esqueço, apagou. Por que isso acontece? Porque lá, enquanto você está lá sentado, enquanto está acontecendo a gira, toda a abertura dos trabalhos, os cânticos, as invocações, você já foi sendo tratado. Você já foi sendo trabalhado para aquilo. E aí, quando você chega na frente do guia, você vem ou para ouvir aquilo que é exatamente o pontual para sua vida, ou você vem com uma única pergunta que é uma pergunta simples e que o guia vai dar inúmeras respostas que você vai sair de lá falando assim: caramba, precisava ter ouvido isso. Mesmo que doeu, precisava ter ouvido isso, né? A Fernanda Lima coloca: já aconteceu comigo. Eu acredito que seja porque eles limpam tudo em mim e deixam as energias fluírem por mim. Exatamente, Fernanda. É essa a ideia mesmo. A Luciana colocou: acabei escutando tudo que precisava sem abrir a boca. E às vezes você faz uma pergunta e acaba tendo as respostas daquilo. Por quê? Porque você já entra numa conexão ali de frente com o guia. Porque o guia não é um sabe-tudo, tá, gente? O guia não tem uma bola de cristal. O guia não vai dar o número da Mega Sena. Ele não vai dizer se seu pai e sua mãe vai morrer amanhã. Ele não vai prever se você vai morrer no dia 24/2 de 2070 e poucos. Não. Guia não é adivinho, não é um ser, é um ser totalmente iluminado, mas não é do jeito que a gente pensa que seria a iluminação dele, né? Eles sempre dizem, estamos todos, vocês, né, nós encarnados e eles como desencarnados, debaixo e coberto por uma lei maior, né, que eles não têm acesso de modificar, né, uma lei maior e principalmente uma lei de causa e efeito, né, que muitas vezes nós, quer dizer, em todas as vezes nós somos responsáveis, porque a gente só é aquilo que a gente vibra, né? A Luciana colocou: acabei escutando tudo que precisava, mesmo que tenha doído ouvir a verdade. Exatamente. Mas aí você sai revoltada, né, Luciana? Às vezes, ou nervosa, ou decepcionada naquele momento, e deu 2, 3 dias depois, você te dá aquele clean na mente, aquele despertar na mente, você fala assim: caramba, né? Tudinho que aquele guia falou. Meu, eu preciso melhorar isso. Eu preciso tentar resolver isso. E ele me disse: tenta se afastar de tal coisa, feche esse ciclo, né? Caminhe para o outro lado, não intensifique esse sentimento, flexibiliza a sua cobrança, né? E aí você começa a ser tratado, você começa a ser tratada, a sua psique começa a ser tratado aí os seus aspectos depressivos, né? Acaba melhorando aí um pouco mais a sua depressão. E aí você deu um passinho à frente para a busca da sanidade, do seu equilíbrio ali na questão da sua depressão. Então isso é um aspecto muito importante. Prestar atenção que o sete é o local, né? O que eu armo, o que eu planejo, o que eu tenho em volta de mim que me favorece aquele ato terapêutico, né? A Umbanda tem muito isso para conosco.
A Fernanda diz: infelizmente tem gente que gosta e não estão preparados para escutar aquilo que tem que escutar e não aquilo que quer escutar. E sai xingando todo mundo. Exatamente, mas a mesma coisa acontece, Fernanda, com a pessoa que paga um psicólogo e vai fazer a sua terapia. Às vezes o psicólogo é insensível em dizer: olha, esse problema é por causa disso, porque você não está fazendo isso e o errado não é sua mãe, o errado está sendo você. Sei lá, penso eu que às vezes pode ter esse tipo de embate num processo terapêutico ali com o psicólogo. A pessoa vai sair também xingando. Você vai ver gente trocando de psicólogos inúmeras vezes, porque sempre a pessoa vai lá, fala o que tem pra falar. Todos os psicólogos, na maioria das vezes, vai dar tipo a mesma orientação, porque você está apresentando o mesmo problema para vários profissionais, então você vai ter às vezes a mesma devolutiva, e aí a pessoa sai xingando o psicólogo, né? No terreiro também vai acontecer isso. Ela não quer ouvir aquilo, não quis ouvir aquilo que o guia quis dizer para a sua melhor, após ela falar, ele refletir e dar uma devolutiva em orientação, numa consulta espiritual. Ela também sai lá nervosa porque o guia não falou o que ela queria ouvir, né? E faz parte do processo de tratamento, faz parte do processo de cura essa negativa, ou esse sentimento de raiva, né? Da negativa do que você teve de devolução na orientação que você foi buscar. Isso é muito importante. É muito importante sairmos às vezes do terreiro emburrado, chateado e xingando todo mundo. Porque você vai ficar com aquilo na cabeça e uma hora vai bater na sua consciência e você vai falar assim: tem razão, preciso mudar isso. Não tá certo o que eu tô fazendo também com a minha mãe. Ah, verdade. Não tá certo o que eu tô fazendo com meu esposo. Realmente ele não diz isso. Eu acho que ele diz isso, mas ele não diz. Então eu vou ter que sentar com ele e vou ter que conversar com ele. Olha, o que você quis dizer é isso? Aí você vai ver que às vezes o cara vai falar: não, o que eu quis dizer foi aquilo. E aí você passou por toda aquela tormenta, mais de 2 meses, acendendo vela para o chum, aí 3 meses seguidos, né? Para resolver o que você podia ter resolvido sentando de frente com a pessoa, tomando um copo de vinho, comendo um macarrão e dizendo aquilo que você tem. O grande problema é que as pessoas não dizem o que necessariamente tem que ser dito, tá? Não é despejar em cima do outro os seus problemas, não é despejar em cima do outro as suas angústias, incompetências, desnecessidades da vida, né? Mas as pessoas têm que falar o que está passando, as pessoas têm que falar o que está sentindo, as pessoas têm que comentar, têm que falar, por quê? Porque aí ela vai ter uma interpretação melhor do que de refletir do que o que ela está passando é realmente real ou não, né? A Salete diz, né? A Luciana colocou primeiro. Muito pelo contrário, acaba acontecendo o que o guia havia falado. Exatamente. A Salete comenta: eu prefiro ouvir a verdade do que ficar na dúvida. Exatamente, Salete. Mesmo que doa, né, nega? Mesmo que isso traga pra gente uma semana muito difícil por ouvir aquelas palavras às vezes pesadas de um guia, né? Mas que essa verdade vai nos engrandecer, né? Acho que na Bíblia, né? Na Bíblia tem uma frase que é muito interessante: a verdade vos libertará, né? Então, assim, quando você busca a verdade, você vai chegar no fato em si, né? E aí você automaticamente ou vai fingir que aquilo não aconteceu ou vai resolver. Se você conseguir resolver, você vai dar um passo para frente, né? Então, as pessoas têm muita necessidade tem muita dificuldade de falar. E quando fala, não fala o que é necessário falar, né? Com medo de mágoas, medo de incertezas ou com medo de causar alguma turbulência. E aí ela consegue falar de frente pro guia porque porque o terreiro de Umbanda favorece esse espaço terapêutico para a pessoa dizer, né? E vai depois orientar essa pessoa às vezes até em como dizer, né? Eu lembro que eu tive uma consulente que passou algumas vezes com o meu baiano. Ela ela foi lá por acompanhar. Quem levou ela foi uma filhada minha, né? Ela foi lá para resolver o problema que o filho dela estava tendo. Meu filho me dá problema.
Tá, qual o problema, né? O guia conversando. Qual o problema? Ah, o problema é porque ele é respondão, o problema é que ele não quer isso, o problema é que ele não quer aquilo, porque não sei o que, porque ele não sei o que lá, porque não sei o que lá. E aí o guia volta e fala assim, escuta, como que foi a sua vida quando você tinha a idade dele? Aí a pessoa dá aquela travadinha, né? Aí fala, e o que que você tá cobrando ele? O que ele cobra pra você? Ele tem razão? Você está fazendo também o papel que você acha que seria importante para ele, né? E aí começa aquela discussão, aí ela fala: "Não, errado é ele tem que me obedecer". Esse tem que me obedecer não existe mais, né? A pessoa obedece quando você encanta ela ou quando você faz ela entender que é necessário ela te obedecer. Não estamos mais numa época de ditadura, né? A gente está numa época de trazer muito de trazer a razão. Você tem que seduzir o seu filho, né? Fazer o seu filho aproximar o seu filho de você. E aí o guia o baiano não passou exatamente nenhum trabalho para fazer, mas não deu nenhuma vela para a pessoa fazer. Ele disse assim: você vai programar um dia que você vai comer, né, de frente com seu filho. Ou seja, vai sentar junto numa refeição, vai comer de frente com ele. Você vai separar um dia na sua semana para sair só você e ele para se divertirem, né? E andar no mato, eles têm maneira de falar isso, né? Vai andar no mato, vai para um campo aberto, que é uma praça, vai levar ele para se divertir, né? Puxa vida, se você fosse às vezes no psicólogo, você teria às vezes essa mesma devolutiva, não é verdade? O guia não deu nenhuma receita de vela, nenhum trabalho, nenhum prato para se fazer. Ele simplesmente disse: se aproxima, porque o que ele está te cobrando é uma proximidade que ele não está conseguindo ter contigo, né? E aí a pessoa começa ali a programar um dia para sair com o filho e tal, e de repente dá tudo certo, aí ela não volta mais pro terreiro. E na boa, se o terreiro também às vezes serve para isso, gente, não é para todo mundo ficar lá às vezes 24 horas, né? Algumas pessoas vão ser frequentes, vão se identificar com a Umbanda. Outras pessoas vão lá, buscam alguma coisa, conseguem e vai embora. E assim, é mal pra gente? Nem um pouco. Saiu bem, saiu feliz, bacana, né? Saiu feliz, saiu bacana, tá ótimo, né? Porque a Umbanda tem esse resgate, tem essa intenção de trazer um aspecto terapêutico breve para as pessoas, né? E depois sim ela se estende para um longo prazo. E aí depende do compromisso que a pessoa tem com a religião ou com a outra religião. Por exemplo, eu tenho consulente que não são umbandistas, eu já tive consulente que é evangélico, eu tenho consulente que é testemunha de Jeová, e tá aí os filhos da minha casa que sabem que eu não tô falando mentira aqui, né? Que é evangélico, que é espírita, que é católico, que é testemunha de Jeová, que é, sei lá, que não é nada, que não acredita em nada. Várias pessoas já foram conversar com os guias de outras religiões. Vai lá, pontua aquilo que precisa, entende algumas coisas da sua vida através de uma outra vertente, que é a vertente que a Umbanda favorece. Vai lá, consegue resolver o seu problema e vai embora para sua religião. E o guia fala: continua indo lá para onde você vai, que tá ótimo, né? Por quê? Porque eles querem dizer isso, que eles estão lá para nos ajudar na nossa consciência, né? Nos ajudar a melhorar. E melhorando, a gente melhora a nossa psique. A Salete comenta: no sábado eu vi algo sobre a minha filha, mas não duvidei do guia. Simplesmente no dia seguinte cheguei na minha filha e perguntei se era verdade o que eu tinha ficado sabendo. Mas na hora ela negou. Verdade. Mas na hora ela negou. E logo depois ela me falou a verdade. Então nunca duvide de um guia. Sim, Salete. E assim, o que você estava dizendo não é porque ele fez essa adivinhação. É porque conforme você foi falando, você foi dizendo, você foi colocando, você tem uma ligação do seu mental, né? Com o mental do guia com que você está se consultando. Geralmente você vai ver os guias falando assim: salve as forças, salve as suas forças, né? Salve as forças de quem te acompanha. Porque
todo o seu espiritual vai junto de frente com aquele guia, e às vezes a mensagem é passada em 3, em 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, e o guia às vezes acaba dando a devolutiva do que os espíritos que te acompanham, os guias que te acompanham, querem que você saiba. Às vezes a adivinhação não vem daquele guia, vem dos seus mentores espirituais que estão à sua volta, que transmite para aquele, fala assim, para minha filha diga isso, que ela está precisando disso. E aí o guia que está lá incorporado dentro do terreiro de Umbanda transmite essa mensagem. Então há uma ligação do consciente com o guia também. Mas que bom, tá vendo? Que bom que o guia conseguiu ver que existia alguma coisa que precisava ser resolvida e que precisava que você questionasse a sua filha para que no primeiro momento ela desse uma negação, para depois ela se sentir confortável de saber que você estava querendo saber para poder resolver determinada situação, e aí ela voltou atrás disso. Não, realmente está acontecendo isso, 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 isso. Você vê que bonito que é esse aspecto terapêutico que nós temos da nossa querida Umbanda, né? Aí a Salete complementa: foi dolorido ouvir o que eu ouvi, mas pelo menos descobri o que ela anda fazendo. E posso te falar, é exatamente isso que os guias vão fazer contigo, com a sua filha e com qualquer outra pessoa, né? Fazer você reconhecer aquilo que você está fazendo para poder melhorar. Então ele abriu para você um campo para você estabelecer um diálogo, né? O que ela anda fazendo, Salete, é um problema dela. Que quem vai pagar ou vai receber vai ser ela. Você agora, quanto mãe, que vivencia num terreiro e recebeu a sua orientação do guia, o que você vai fazer? Você vai fazer o papel de orientar, dizer assim, olha, eu sei então já o que está acontecendo e estou do teu lado para te ajudar nisso, 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 porque eu sei que pode ocorrer aquilo, aquilo, aquilo outro, mas infelizmente eu não posso tomar decisão por você. Então saiba que sua mãe está aqui para lhe amparar nisso, nisso, nisso e te orientar nisso, nisso, nisso. Mas que se você continuar fazendo determinadas coisas, infelizmente, eu vou chorar, eu posso ficar triste, até posso ficar doente, mas eu não vou pagar o que você tem para pagar, porque a responsabilidade é sua, né? Olha o que eu estava falando e olha o que vocês estão trazendo aí nos comentários. Salete, obrigado por você ter compartilhado isso. Isso é muito importante. Obrigado mesmo e axé e que melhore cada dia mais aí a relação, né? Então, finalizando essa questão que eu falei da psique inicialmente, do sete, da questão terapêutica, e aí a influência dos orixás. Eu vou finalizar com isso para não estender, porque eu também não jantei ainda, né? Eu já falei em alguns vídeos anteriores, que, repito, procurem lá na página Aruandeiros dos Orixás, que é uma página minha, que junto com o Guilherme que a gente criou, tá? Procure lá no Aruandeiros dos Orixás o vídeo que eu falo sobre os tronos divinos, né? Que tem as regências dos orixás. Nós temos um agrupamento de 2 orixás que compõem cada trono. Um fazendo um aspecto positivo, o outro fazendo um aspecto negativo de um trono. Então, por exemplo, no trono do amor nós temos Oxum, Oxumaré. No trono da sabedoria nós temos Oxóssi e Obá, né? No trono da justiça a gente vai ter Yansan com Xangô. Você vai ter o trono da fé, Oxalá com Lugonã, né? Que é tempo, né? E aí, se você for pegar os tronos, trono da justiça, trono do amor, trono da geração, né? Trono da fé, que são esses tronos que a cada 2 orixá comandam, são responsáveis por essa atuação. Esses tronos têm a ver com os nossos aspectos humanos, né? Então, o que a psique e a Umbanda se encontra? Se encontra na seguinte forma: para determinada situação ou um eixo da sua vida, ou um processo da sua vida e da sua vida emocional, você pode ativar a força de determinado orixá. Você busca a força de determinado orixá. Vem para o seu caminho determinada força de determinado orixá para te ajudar. Isso quando você busca. Isso quando você busca. Então, por exemplo, há um aspecto de uma ansiedade grande
por um descontrole, um excesso de ciúmes da esposa para com o seu marido ou da namorada para com o seu namorado, né? Geralmente um guia vai trazer a força do trono do amor, que você vai ter lá Oxum, né? Vibracionando o sentimento do amor e Oxumaré retendo os excessos. E aí ele faz um trabalho com você utilizando, se favorecendo da força do trono do amor, composto por Oxum e Oxumaré, um expandindo e o outro absorvendo o excesso, né? Absorvendo o excesso, para que você consiga manter o seu equilíbrio e consiga amar dentro de um equilíbrio e aí sair da neurose, dos ciúmes ou da compulsão ou da doença desse amor excessivo. A mesma coisa para a pessoa que está passando por um determinado ciclo na vida, né? Ali difícil, que não que tá preso, que tá segmenta, parece estar sentado naquele passado, né? Você vai ter lá um ritual com Iemanjá e com Pai Omolu no trono da geração, para quê? Para finalizar aquele ciclo, ser orientado, preparado para finalizar aquele ciclo com Pai Omolu e Iemanjá expandindo uma nova geração, ou seja, expandindo a abertura de um novo ciclo, assim como você vai ter nessa mesma composição o trono comandado por Nanã e por Nanã e Obaluaê, né? Que vai vai sugando, vai dar um princípio de morte, e aí eu digo de morte, não morte física, morte, encerramento, finalização de determinados ciclos que estava sendo doentio e desequilibrado na sua vida, e o outro orixá, né, aí favorecendo para você uma nova etapa, o novo, te acompanhando em um novo ciclo. A mesma coisa com Yansan e Ogum, né? Yansan sopra, Yansan com seus ventos direciona para você possibilidades de caminho, te mostra outros caminhos, aí você entra neste caminho que você vai seguir, esse novo caminho, esse novo ciclo que você vai seguir, e aí você vai ter então Yansan soprando esse caminho, você entrando no caminho, e aí você vai ter Ogum acompanhando você neste caminho. Então Yansan direciona, enquanto Ogum acompanha, né? Então temos essa formação dos tronos divinos, né? Com os tronos, a coroa, ou outros chamam de coroa divina, que são a força desses orixás nos aspectos da nossa vida, e constantemente utilizamos e às vezes simultaneamente utilizamos vários tronos para os nossos aspectos da nossa vida, porque a gente às vezes está descontrolado na questão emocional, sentimental e às vezes financeira, então você acaba absorvendo os benefícios desses dois tronos. Então existe também este tratamento que aí seria a parte, vamos dizer, espiritual, mágica, vibracional e energética da Umbanda com relação à psique humana, né? Que vai nos aproximar, vai utilizar das forças desses seres sagrados, dos orixás, dessa manifestação divina de Deus e desses guias espirituais que incorporam nos seus médios, esses espíritos que incorporam nos seus médios, trazendo a força desses tronos divinos para ajudar, às vezes, simultaneamente, vários aspectos da sua vida, então favorecendo um tratamento também da sua psique. Se vocês quiserem entender os tronos divinos, cada orixá, qual trono cada orixá comanda, vocês é só procurarem aí nas lives lá na página na página Aruandeiros dos Orixás, onde eu falo do trono da evolução, trono da geração, trono da fé, trono do amor, trono da justiça, tá? Só procurar lá. Deixa eu ver aqui. Muito axé pra você também, André. Salete, Zambi te abençoe. Obrigado por você ter dividido, tá? Muito coragem da sua parte. Fico muito feliz que o Balu aí, Nana, cada dia mais te traga saúde no corpo. Grace, queremos mais toda semana. Grace, eu te juro, eu penso toda semana em fazer, mas às vezes eu chego, não dá pra fazer.
Mas obrigado por vocês estarem aqui. Nós estou muito feliz de vocês estarem aqui, sério mesmo. É aquela, em relação aos tronos e seus aspectos, os orixás que nos regem nessa encarnação serão os que precisamos para evoluir? Não, não necessariamente. Sim, o orixá que você tem, que te acompanha, né, na sua vida, vamos dizer que você